Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de Atos. O primeiro capítulo, escrito por Lucas. Alguns dizem que ele era um gentio. Talvez tenha sido, mas acredito que não. Atos capítulo 1, começando no 4º versículo. E estando com eles, determinou-lhes. Essa é uma declaração forte. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E quero usar como tópico as palavras de Cristo: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus! Se você notar, eu não usei as últimas palavras não muito depois destes dias, porque não se aplicam para hoje. Não muito depois destes dias, porque não se aplicam para hoje. Jesus estava falando de quando viria, e ele já veio. Glória a Deus! Alguém me disse certa vez: por que vocês, pregadores pentecostais, não falam do vento impetuoso? Não lemos quando isso aconteceu no livro de Atos, depois do derramar inicial. E eu disse: bem, ele nunca mais foi embora. Ele veio e ele continuou aqui. Se ele estivesse indo e vindo, você ouviria. Mas glória a Deus, porque ele está aqui. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele não disse talvez, ele disse que seremos. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, peço, Senhor, que Tu venhas nos ajudar a compartilhar a palavra da verdade. Nos ajude a dizer o que o Senhor colocar em nosso coração para dizer. E peço que, enquanto essa mensagem alcança pessoas, que todo coração e toda alma faminta e sedenta, como o irmão Borg ensinou hoje pela manhã, com fome e sede de justiça, para que sejam cheios. Pedimos tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Existe uma tradição antiga que diz que quando Jesus ascendeu aos céus e voltou para a glória, que os anjos perguntaram: quem você deixou cuidando do reino de Deus na terra, fora aqueles pescadores e aquelas mulheres? Eu vou repetir. Os anjos, segundo a tradição, questionaram ele, perguntando: para quem você deixou o cuidado e a confiança do reino de Deus na terra, fora aquele pequeno grupo de pescadores e de mulheres? E Jesus disse assim: eu deixei o cuidado do reino de Deus na terra para ninguém mais do que aquele pequeno grupo de pescadores e de mulheres, mas estou enviando o Espírito Santo para eles. Oh, glória! O primeiro ato registrado a respeito de Cristo foi quando ele apareceu no ministério público com 30 anos de idade. Era a idade dos sacerdotes antigamente, quando eram qualificados para serem sacerdotes.
Depois mudou para 25, mas originalmente era com 30 anos de idade. E ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. A primeira coisa que foi feita foi que ele foi cheio do Espírito Santo. Disseram que viram uma pomba, o Espírito Santo, descendo em forma de pomba, não uma pomba, mas em forma de pomba, e repousou sobre ele, e ele foi cheio do Espírito. E Deus falou do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Senhoras e senhores, se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus manifesto na carne, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Salvador da humanidade, se ele precisou do Espírito Santo, eu disse que se ele precisou do Espírito Santo, misericórdia, nós precisamos mais do que qualquer um hoje. Você tem que entender, sem o Espírito Santo, você pode ser religioso e fazer muito barulho, mas não estará fazendo nada para Deus. Eu vou repetir e você tem que entender. Você pode discordar como poucas pessoas nesta vida. Mas vou repetir: sem o batismo com o Espírito Santo, o pregador não pode pregar, o cantor não pode cantar, o músico não pode tocar, ninguém pode testemunhar e o cristão não pode orar. E se ele, o Senhor da glória, precisou do Espírito Santo, eu não entendo isso, porque ele era Deus. É verdade, ele era. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele deixou de lado a expressão de sua deidade, mas nem por um instante perdeu posse da sua deidade. Mas tudo que ele fez nessa terra não foi como Deus, mas como um homem cheio do Espírito Santo, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, que foi curando os enfermos e todos os que estavam oprimidos pelo diabo. Ele precisava do Espírito Santo, e sem o Espírito Santo nada será feito. Agora, a última coisa que ele fez, a primeira foi ser cheio do Espírito. A última coisa que ele fez 3 anos e meio depois, antes de sua ascensão, suas últimas palavras, e as últimas palavras sempre são muito importantes, mas as últimas palavras do Filho de Deus são muito mais importantes ainda. Entenda isso. Aqui estava o Senhor da glória, que podia ter falado qualquer coisa. Ele podia ter falado de maneira profética sobre o que viria. Os discípulos tinham perguntado ele acerca disso. Vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? E ele disse: não compete a você conhecer o tempo e a estação que o Pai estabeleceu. Mas o último mandamento que ele deu, ele disse, de certa forma: não vá pregar, não vá cantar, não vá testemunhar por mim, não faça nada, até que você vá até Jerusalém primeiro e seja revestido de poder do alto, e sereis cheios do Espírito Santo. Entenda isso, não foi uma sugestão. Ele ordenou, é um termo militar. É como um general que está dando uma ordem para as tropas. E ele não mediu palavras, ele os ordenou. Vai.
até Jerusalém e espere a promessa do Pai, pois ali você será batizado com o Espírito Santo daqui a poucos dias. Glória a Deus. Muito bem. Quais são as exigências para que um crente seja cheio do Espírito? Não, deixa eu dizer de outra maneira. Quais são as exigências para que uma pessoa seja cheia do Espírito? Na verdade, só existe uma exigência, não são várias, apenas uma. Isso pode chatear alguns de vocês, mas quando você chega na minha idade, você não está nem aí. Aleluia. A única exigência que existe neste livro é nascer de novo. Glória a Deus. A única exigência é nascer de novo. Se você nasceu de novo, você deve ser cheio do Espírito Santo. Espere aí. Existem alguns que dizem: irmão Swagger, eu tenho um problema em minha vida, ainda tenho problemas com a nicotina. Eu não acho que o Senhor pode me encher com o Espírito Santo, a não ser que eu renuncie isso. Ou tenho problemas com isso, aquilo ou aquilo outro, e acho que preciso me livrar disso antes de ser cheio. Eu tenho algo que vai te ajudar. Seja cheio do Espírito e deixa Ele te ajudar. Aleluia, aleluia. A minha avó foi uma das maiores mulheres de Deus que eu já vi. Pessoalmente, acho que minha mulher é a mulher que mais ama a Deus que eu já conheci. Minha mãe em segundo lugar e minha avó em terceiro, se é que podemos usar essa ordem. Ela me ensinou tanto sobre a fé. Olha, você já me ouviu dizer várias vezes, ela olhava para mim, mas não me via. Ela parecia olhar para o céu e dizer: Jimmy, Deus é grandioso, então peça coisas grandes. Glória a Deus. E me ajudou a tocar este mundo. Ele é um Deus grandioso, então peça coisas grandes. Glória a Deus. Eu me lembro que um dia eu ia até a casa dela e a Francis estava grávida do Doni. Passávamos tempo orando toda tarde depois que eu saía do trabalho. Nos assentávamos e ela dizia: Jimmy, hoje vamos orar pelo seguinte: vamos orar para que Deus te dê um carro. Eu olhei para ela, não tinha como comprar nenhuma roda, um volante, mas ela disse: vamos pedir ao Senhor. Essa era a minha avó. Se você precisa, peça para aquele que pode te dar. E eu disse: ué, para mim tá bom, vó. Nós ajoelhamos e começamos a orar, e eu fui orando de forma bem santa, sabe? Alguns aqui não sabem do que estou falando, mas agi como um santarrão. Como assim? Comecei a dizer para o Senhor: Deus, eu preciso de um carro, mas se o Senhor não quiser que eu tenha um, eu ando. E parecia ser algo muito santo, parecia ser maravilhoso. Eu sou humilde, eu sou santo. Deus, eu ando. Se o Senhor abrir algumas portas para eu pregar, eu pego até carona. E pensava que soava como alguém que era santo. De repente ouvi a minha avó: Jimmy, Jimmy. Eu parei e ela disse: pare de orar desse jeito, menino. Você não tem que dizer para o Senhor que vai andar, você já está andando. Aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Agora vem orar de novo e peça um carro para Deus.
E olha, disse Deus, eu chamava ela de vovó e disse: eu concordo com a vovó, eu preciso de um carro. E em menos de 30 dias eu recebi um carro. Glória a Deus. Aleluia. Ela era uma das maiores mulheres de Deus que eu já conheci. E eu nem me lembrava disso. Até a hora que Jesus batizou ela com o Espírito Santo, ela fumava. E eu nunca me lembro de vê-la com um cigarro. Depois que ela foi salva? Sim, depois que foi salva. Vivendo para Jesus, amando o Senhor e fumando igual uma chaminé. Deu para ver que alguns aqui também têm dificuldade com isso. Mas nunca me lembro de vê-la mas no dia, em uma conferência da Igreja de Deus, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, e ela nunca mais pegou em outro cigarro. Glória a Deus. Agora, irmão Suégaro, como eu sei que fui batizado com o Espírito Santo? É muito fácil. A evidência física inicial de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Ouviu bem? Certa vez um homem me disse: eu recebi o Espírito Santo e não falei em línguas estranhas. E eu falei: como você sabe que recebeu? Daqui a pouco você vai entender, espere aí. E eu disse: como você sabe que recebeu o Espírito Santo? Ele disse: eu me senti bem. Eu disse: mas eu não vejo isso na Bíblia. Que bom que você se sentiu bem, mas isso não é a evidência. Está chegando em um ponto onde alguns que se dizem pentecostais têm vergonha de falar em línguas estranhas. Eu quero que todos saibam que eu não tenho vergonha do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. Eu não tenho vergonha. Glória a Deus. Existem 5 incidentes no livro de Atos de pessoas cheias do Espírito Santo, e todos os 5 ou dizem, sem medo de errar, que falaram em línguas estranhas, ou dão a entender no verbo que está ali que eles falaram em línguas estranhas. Em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas estranhas de acordo com a capacitação do Espírito. No capítulo 8, não nos diz como Paulo, não fala muita coisa, apenas diz que Ananias orou por ele e ele foi cheio. Mas ele depois disse em sua admoestação, em 1 Coríntios: agradeço a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. E alguém disse: Paulo estava falando da sua habilidade linguística, ele falava hebraico, grego, etc. Não era disso que Paulo estava falando. O capítulo inteiro é a respeito de falar em línguas estranhas. Eu não acredito assim. Me desculpa, mas eu estou certo e você está errado. Glória. Capítulo 9 de Atos. Filipe foi até Samaria, pregou a salvação, muitos foram salvos, voltaram e ouviram em Jerusalém dizer: quantos foram cheios do Espírito? Eu não preguei sobre o Espírito Santo, ninguém foi cheio, mas Pedro e João foram até lá imediatamente. E começaram a impor as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Simão, o mago, disse: Pedro, se eu te der um pouco de dinheiro, você pode me ensinar a fazer isso? E Pedro disse: tu não tens parte ou sorte nesta palavra.
e a palavra que está correta no grego se diz logos, e o original diz: você não tem parte alguma nessa palavra, pois é o que quer dizer. Capítulo 10 de Atos: Cornélio e sua casa. O Espírito Santo nem esperou até que Pedro terminasse de pregar, e o Senhor salvou aquele bando de italianos e os encheu com o Espírito Santo. Se ele não tivesse enchido eles do Espírito, quando Pedro e João voltaram para Jerusalém e a igreja os chamou, ouvimos dizer que você foi até alguns gentios e comeu um sanduíche de presunto. Oh, aleluia! E Pedro disse: não, eu fui até os gentios sim, mas não comi nenhum sanduíche. Ele não falou isso, estou brincando, né? Alguns aqui parece que comeram muito sanduíche de presunto, viu? Oh, glória! Ele disse: eles receberam o que nós temos. E então, no capítulo 19 de Atos, Paulo perguntou para os crentes em Éfeso: você recebeu o Espírito Santo desde que acreditou? No grego original diz: desde que creram. Vocês receberam? Isso soa melhor para mim. Depois que vocês creram, receberam? Não sabemos do que você está falando. Ele explicou e impôs as mãos sobre eles, e todos foram batizados e falaram em línguas de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Línguas. Muito bem. Para que serve o dom de línguas? Alguém perguntou. Antes de chegar nisso, quando iniciamos na rádio em 1969, o Senhor me falou para começar a ensinar sobre o Espírito Santo, e estávamos em 600 estações de rádio diariamente por toda a nação, ensinando sobre o Espírito Santo. Eu disse: Deus, eu não sou mestre ou professor, sou um evangelista. E ele disse: ensine sobre o Espírito Santo. E depois de alguns dias ele disse: eu vou te mostrar o que fazer. E mostrou. Começamos a receber cartas de toda a nação. Às vezes as cartas diziam: para o Senhor Pentecoste em Baton Rouge. E eu recebi essas cartas porque os batistas, metodistas, episcopais, luteranos e católicos estavam famintos pelo Espírito Santo, e Deus começou a enchê-los por toda a nação. E alguns pregadores de algumas denominações ficaram irados por causa da nossa audiência e decidiram nos tirar do ar. E então, na Comissão Nacional Religiosa, eles armaram algo e pensaram que iriam nos tirar do ar. Eu não estava ali. Um grupo inteiro, não desse tamanho, mas o tamanho dessa sessão aqui no meio, e um deles se levantou e disse: uma estação de rádio ganhou uma multa de $5.000 por causa do programa de rádio do Jimmy Swaggart. E se ele estiver na sua estação de rádio, você também vai ganhar uma multa. Ele terminou o seu discursinho, e eu nem sei quem ele era, mas um homem se levantou e disse: ele está falando da minha estação de rádio. Eu quero dizer algo. Ele foi até a frente, pegou o microfone e disse: sim, tomei uma multa de $5.000, mas não teve nada a ver com o Jimmy Swaggart. Eles me deram uma multa porque eu não quis fazer propaganda alguma para político.
E ele disse: o irmão Swagger tem uma audiência maior do que qualquer outro pregador na minha estação de rádio. E se alguém aqui tiver bom senso, vai pedir para que ele coloque o programa dele na sua rádio também. Isso veio do Senhor, do Senhor. Glória a Deus. Eles não gostavam porque eu estava ensinando a respeito de línguas estranhas. E de que valem línguas estranhas? Alguns diziam: para que elas servem? Alguns chamam de falácia, de algo que não faz sentido. E quando você faz isso, você está perto de blasfemar. Está à beira de blasfemar, amigo. Ouviu bem? Se você não acredita, é problema seu. Mas se eu fosse você, não falaria mais nada. Veio um som do céu, como um vento impetuoso, encheu a casa onde eles estavam. E algo como línguas de fogo estavam sobre as suas cabeças e começaram a falar em línguas estranhas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo. Tudo que Deus dá é bom. E no dia de Pentecoste, haviam vários judeus de todo o país no Império Romano. Eles podiam falar hebraico e grego e podiam falar até os dialetos da área nativa aonde quer que eles estivessem. E quando todos esses homens e mulheres começaram a ser cheios do Espírito, disseram: estamos ouvindo eles falando das maravilhas de Deus em nosso próprio idioma. Que maravilha, não é? Quando você fala das maravilhas de Deus, é algo bom. Muito bem, posso continuar por meia hora falando disso, mas vou prosseguir. Agora, muita gente que não foi cheia do Espírito não sabe como receber aquilo que Jesus pagou um preço alto para que recebêssemos. E me lembro de uma mulher em Houston, no Texas. Nós, todo domingo, como sempre fazíamos, convidávamos pessoas para virem à frente para serem cheias do Espírito, e centenas de pessoas vinham. Ela veio até mim e disse: irmão Swagger, meu coração está partido. E eu perguntei depois do culto: qual o problema? E ela disse: eu queria tanto o Espírito Santo e não recebi. Aí eu perguntei: você ouviu algo em seu espírito que não fosse inglês? Ou palavras ou frases que estivessem ali, ou algo assim? E ela disse: sim, eu tive que colocar a mão na boca para não falar. E eu disse: foi o Espírito Santo te capacitando. Agora, Ele não fala por você, Ele te capacita. E em poucos minutos, quando te chamarmos para cá para ser cheio do Espírito e as pessoas impuserem as mãos sobre você, em teu espírito, você vai ouvir, sentir palavras que não serão em inglês ou em outra língua que você conhece ou aprendeu na escola. Vai ser o Espírito Santo te capacitando. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. E a mulher disse: se eu fizer isso, eu estarei falando. E eu disse: estamos tentando encher a sua vida mesmo. Glória, você está entendendo o que estou dizendo? Quando impuserem as mãos sobre você, quando você vier até a frente, peça que o Senhor te encha com o Espírito, e aí você vai sentir. E Ele quer que você seja cheio. Ele quer entregar isso a você. E não há porquê ninguém deva sair desse prédio sem receber o batismo com o Espírito Santo. E você vai ouvir palavras que não serão em inglês
ou uma outra língua que você conhece. Mas, quando você fala em línguas, está falando em um idioma conhecido em algum lugar do mundo, mas que você não conhece. E quando você ouvir essas palavras, comece a falar. Comece a falar. Comece a falar e tira esse negócio da sua cabeça. Ah, mas eu vou estar falando. Não, vai ser o Espírito Santo te capacitando e aí você vai falar. Há anos atrás, quando começamos a orar para que pessoas fossem cheias pelo Espírito, eu fui para Ohio, não sei porquê, mas pregamos muitas vezes em Ohio. E havia uma senhora que era nazarena, quase da idade da nossa irmã que está aqui na frente. O cabelo dela era branco como o dessa irmã. Ela vinha em todo culto e era nazarena. Os nazarenos são maravilhosos, mas não acreditam no batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Ela veio ser cheia e naquela época eu não sabia dizer para ela o que te disse hoje. E ela, na verdade, levava pessoas até os cultos. As pessoas eram cheias e ela não era. Então o Senhor me disse como orar por centenas de pessoas de uma vez só para que elas fossem cheias. E eu deveria pregar em uma reunião de homens de negócios cristãos em Toledo, no Ohio, e estávamos em uma cruzada lá. E o Senhor colocou em meu coração sobre como orar por centenas de pessoas de uma só vez, e eu os instruía como instruí vocês aqui. Eu chamei eles até a frente para que fossem cheios. A fila foi até lá no fundo. Não era tanta gente assim, mas mais ou menos até a parede. Acho que deveriam ter 100 ou 150 pessoas que foram até ali serem cheios do Espírito. E eu falei para eles o que acabei de te dizer nesta noite. E o poder de Deus tocou aquele lugar. Aquela mãe nazarena caiu de costas no chão. Aleluia! Ela nunca tinha feito nada daquele jeito na vida e levantou orando em línguas na medida que o Espírito Santo tocava a vida dela. Alguém ajudou ela a se levantar. Ela veio em minha direção, me abraçou e disse: irmão Swagger, é melhor do que você falou que seria. Glória! E é mesmo, e é mesmo, e é mesmo. E isso é para você. Glória a Deus. There came a sound from heaven as a mighty rushing wind. It filled the hearts with singing and gave them peace within. The prophet gave the promise, the Spirit will descend, and from your innermost being a river with no end. Preste atenção, vocês pela televisão, pela rádio ou internet, você pode ser cheio aonde você está, e creio que você será. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Toque em Fá para mim, por favor. Well, there is a river that flows from deep within. There is a fountain that frees the soul from sin. Why don't you come
that never shall run dry. Se você precisa do batismo com o Espírito Santo e você é salvo, mas não é cheio, você precisa que o Espírito Santo venha te batizar. Eu quero que você venha ficar de pé aqui agora. Venha, fique o mais próximo possível do altar. Thank God, well, there is a river that flows deep within. Oh, there Vocês crentes cheios do Espírito, venham aqui para frente, por favor. A primeira coisa que você tem que saber é que Deus quer que você seja cheio do Espírito. A cruz do Calvário possibilitou que todo crente fosse batizado com o Espírito Santo, e glória a Deus por isso. Eu já te expliquei o que você deve fazer. Daqui a pouco eu vou orar, mas dentro do seu coração você vai ouvir ou sentir ou ter a impressão de palavras que não serão em inglês ou uma outra língua que você conhece, como já mencionei. E vai ser o Espírito Santo te capacitando, entendeu? Será o Espírito Santo, é só isso que ele faz. Ele não vai te forçar a falar, você tem que falar. Ele te capacita e você é quem fala. Glória a Deus. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, obrigado por esse povo que veio até aqui hoje e estão famintos pelo teu Espírito e querem ser batizados com o Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, com outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo, como diz a tua palavra. Peço que o Senhor encha todos eles, encha eles agora, Pai. Levante as suas mãos, receba em nome de Jesus. Thank God, well, there is a river, oh, that flows from deep within. Hallelujah. Well, there is a fountain that frees the soul from sin. É isso aí, ele tocou a sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã, está sobre a sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Levante as suas mãos, você que está no seu lugar, para que Ele encha você do Espírito Santo outra vez. Levante as mãos e diga: eu quero uma nova graça do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor.
Adorado é o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Se entregue pela fé e comece a falar. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Nós te damos as boas-vindas, Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos, abre a boca e se entregue, e pela fé fale aquilo que você sente fluindo do seu interior. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha sobre todo homem e mulher. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Dê boas-vindas a Ele. Aleluia. Permita que Ele encha você. E encha você mais uma vez. Pela televisão, pela internet, pela rádio. Deixa Ele encher você do Espírito Santo de novo. Vocês que não foram cheios pela televisão, levante as suas mãos, abra a sua boca e comece a falar pela fé. Nós te adoramos. Louvado é o Senhor, adorado é o nome do Senhor. É isso aí. Aleluia. Ele é água viva. Ele é o Consolador. Adorado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Abra a sua boca e entregue-se. Isso aí. Adorado é o Senhor. Dê boas-vindas a Ele. Permita que Ele te encha. Aleluia, aleluia, aleluia. E de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e a casa foi cheia, e línguas como que de fogo repousaram sobre eles, e todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, na medida que o Espírito Santo capacitava. Bem-vindo, bem-vindo Espírito Santo. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Te amamos, Jesus. Cristo Jesus é quem batiza. Cristo Jesus é quem batiza. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glorificado. É isso aí. É isso aí. Aleluia. Você que está aqui,
Impõe as suas mãos sobre a pessoa do seu lado. Impõe as suas mãos sobre a pessoa do seu lado. E ore agora em nome de Jesus. Comece a orar em línguas. Impõe as mãos sobre a pessoa do seu lado e abençoe ela em nome de Jesus. Esse é o Pentecoste. Esse é o Pentecoste. Esse é o Pentecoste. Isso é Pentecoste. Louvado seja Deus. Toque, Brian. Pode tocar. Aleluia. Adore a Ele. Adore a Ele. Aleluia. 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 Deixe a água fluir. Deixe o vento soprar. Deixe o fogo cair nessa noite. Toque mais uma vez aí. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Louvado é o nome do Senhor, adorado é o Senhor. Isso é Pentecoste. Isso é Pentecoste. Isso é Pentecoste, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Te exaltamos do seu interior. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Aleluia. Pode tocar, Mark. Pode tocar, Mark. Adore a Ele. Tudo que o rio tocar, viverá. Tudo que o rio tocar, viverá. Toque mais uma vez. Aleluia, nós te adoramos. Permita que Ele te encha. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Pode tocar, Joey.
Nós te amamos, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Nós oramos, Pai, te adoramos, nós te exaltamos, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Deixe o rio fluir. Glória a Deus, glória ao Senhor, adorado é o Senhor. Levante a sua voz e comece a orar em línguas, comece a adorá-lo em línguas estranhas. Oh, nós te adoramos. Louvado é o teu nome, Senhor. Nós adoramos o Senhor. Venha sobre nós. Vem me purificar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Te entregue para Ele. Adorado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Adorado é o nome do Senhor. Glorificado. Você foi cheio. Louvado seja Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, como nós te amamos, amamos a tua presença, Senhor. Nós recebemos mais do Senhor nessa noite. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é quem nos batiza. Ele nos batiza. Ele nos batiza. É Ele quem nos batiza. É Ele quem nos batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Oh, tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos. Olha, não vamos te mandar embora, não vamos acabar com esse mover. Apenas adore, permaneça aqui, receba mais da presença do Senhor. Aleluia. Mas ao sair daqui, não saia daqui dando risada e brincando. Faça isso lá fora. Tenha reverência. Tenha reverência. Estamos na presença do Espírito Santo e temos que ter reverência. Temos que andar humildemente em sua presença. Aleluia. Aleluia.
Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com. É na cruz que está a sua vitória. Não está na sua carne em si mesmo ou nas suas obras. Confie que estamos pregando a verdade. O pecado foi destruído porque você foi unido com Cristo, levantando-se em favor da cruz. Deus não olha para você, mas Ele olha para Jesus Cristo, que está no seu coração e na sua vida. Sua fonte para o Evangelho. Ou você foi salvo e comprado pelo sangue, ou não. Esta é a SBN. Eu quero que você preste atenção nessa oferta especial que vou te falar. Se você gosta da história dos Estados Unidos, então eu oro para que você assista e curta a minha série intitulada Pregadores, Patriotas e Providência. Colocamos as 2 temporadas completas em DVDs. E para vocês que assistem ao meu programa, A História por Trás do Hino, essa aqui é a 6ª e mais nova temporada de A História por Trás do Hino. Normalmente esse combo com os 3 DVDs é vendido por $30 cada, mas qualquer um deles que você quiser está disponível por apenas $20. Se eu fosse você, eu compraria os 3 DVDs. Você vai conhecer mais da história e irá ouvir canções ungidas que vão ser uma bênção para você. Então ligue para nós ou acesse o nosso site e aproveite esta oferta muito especial de DVDs.